Vamos lá. A ideia então é explicar justamente o que que eu pensei sobre a punk, sobre tudo que está envolvido. Então, o primeiro ponto que eu pensei para a gente ter um ponto de partida é criar uma avaliação própria da punk, porque tendo a sua própria avaliação é a sua cara, é a sua identidade. E eu pensei numa avaliação que fosse contemplativa com relação aos componentes da aptidão física, mas que ao mesmo tempo fosse prática de se fazer ao ponto de você conseguir avaliar 10 pessoas ao mesmo tempo. Que você já cria até uma identidade de grupo, né? Cria aquele momento onde 10 pessoas são avaliadas ao mesmo tempo por um único avaliador e ele consegue captar o resultado desse pessoal e usar isso para prescrever o treinamento. Então, eu transformei PUNC em uma sigla. Seria Performance Upper and Neuromuscular Connect. É, Quando eu penso em Performance Upper, performance superior, é o que a gente está buscando. É a ideia de você tentar, com essa avaliação, identificar o quanto que a pessoa ela está num nível desejável de aptidão física, de desempenho físico e o quanto ela precisa melhorar. Então, é aquela ideia bem de dinâmica, né? De buscar desempenho. Enquanto que neuromuscular Kinect está mais relacionado com a parte funcional, o quanto que a musculatura está preparada, todo o sistema nervoso, proprioceptivo está preparado para suportar os desafios não só do dia a dia, os desafios funcionais da vida, como por exemplo a força do core, quanto os desafios necessários para que você possa ampliar a sua performance. E aí eu pensei numa bateria de testes prática que você consegue fazer com pouco material. Por exemplo, o teste de banco de 30 centímetros é um banquinho de 30 centímetros, a pessoa vai subir e descer por 3 minutos, numa cadência controlada, e a ideia é avaliar a capacidade aeróbia. Assim que passa 3 minutos subindo e descendo com a mesma perna, a pessoa senta e um minuto depois a gente mede a frequência cardíaca. Quanto mais baixa tiver a frequência cardíaca do indivíduo, melhor é a condição física dele, a condição aeróbia dele. E aí a gente vai ter um mapeamento do qual que é a condição aeróbica dele atual e o quanto vai melhorar ao longo dos meses treinando. Tudo, para todas as avaliações, vai ser dado uma pontuação. A ideia é que os exercícios sejam pontuados de 1 a 6, de acordo com o desempenho, e ainda tenha mais 4 pontos adicionais por qualidade, qualidade postural, qualidade de não sentir dor durante o exercício. Por exemplo, essa tabela já existe, ela é validada, não foi eu que inventei, e ela é uma proporcional por idade. Então, de acordo com a idade do indivíduo, a gente pode buscar a classificação. Se, por exemplo, depois de 3 mil subindo e descendo a frequência cardíaca também é menor 76, putz, excelente, nota 6. Nota 5, nota 4, nota 3, nota 2, nota um. E esse aqui não tem nota zero. Nesse teste, alguns têm nota zero. Esse não tem nota zero. Esse mínimo tem a nota um. Aqui é a tabela de classificação feminina. Um outro teste seria o Touch. Eu coloquei sempre os nomes em inglês, porque como a gente usou punk, punk já é uma palavra inglesa. Eu usei a sigla em inglês para não mudar a característica. E, obviamente, eu pus o nome dos testes, todos o nome em inglês, para não descaracterizar, não ficar parte em português, parte em inglês, né? Toe touch, que representa mobilidade da cadeia posterior. A pessoa vai ficar em cima do mesmo banquinho de 30 centímetros que ela usou para subir e descer. Esse mesmo banquinho ou caixa vai ser usado para medir a amplitude que ela alcança. E aí ela tem que, por exemplo, tentar alcançar a maior amplitude possível. Se por um acaso ela passou do banco passou dos 30 centímetros, ganha 6 pontos. Ficou entre 20 e 29 centímetros passando da linha dos pés, ganha 5 pontos. De 10 a 19 centímetros passando dos pés, 4 pontos. 1 a 9 centímetros, 3 pontos. Aí 0 a 9 centímetros ganha 2 pontos. Ela fica atrás da linha, na verdade, isso aqui, ó, é negativo, né? Faltou de 9 a 0 centímetros, pra chegar na linha dos pés, ganha 2 pontos. 19 a 10 centímetros, ganha só um ponto. Ficou menos de 20 centímetros, distante da ponta dos pés, aí ganha 0 pontos. E você ainda coloca pontos adicionais. Por exemplo, se a pessoa não sentir nenhuma dor articular, não sentiu dor na lombar, não sentiu dor no quadril, então ganha mais um ponto. Se o sacro ficar inclinado para baixo, ela ganha. Tem gente que alcança porque o braço é comprido, mas o sacro tá reto aqui, ó, ou tá diagonal para cima, faz uma curva muito acentuada.
Essa pessoa não ganha um ponto, só se o sacro estiver inclinado para baixo. Se a pessoa apresenta uma hipercifose para poder alcançar lá, perde, aí não ganha ponto, só ganha ponto se não tiver tiver só a cifose normal, não uma hipercifose. E se o joelho se mantiver 100% estendido, se dobrou um pouquinho o joelho, não ganha ponto. É só um exemplo, que é um teste rápido de se fazer. O teste de hiperextensão de tronco também é um teste que talvez você não conheça. A pessoa tem que se inclinar para trás o máximo possível. A gente traça uma linha aqui, a gente tira uma foto, né? E traça uma linha em relação ao calcanhar da pessoa. E aí esse é um teste qualitativo, não quantitativo. Eu não vou não vou medir nada. Só vou analisar a curva que a coluna da pessoa faz em relação ao elemento do próprio calcanhar. Aqui seria um exemplo de nota 6. Aqui seria um exemplo de nota 5. Tá vendo que ela não alcança a altura escapular? Aqui a escápula ficou horizontal. Aqui a escápula está diagonal. Aqui seria um teste nota 4, onde tem, apesar da projeção para cima, mas o queixo está tocando na linha do calcanhar. Aqui o queixo passou da linha do calcanhar. Aqui o exemplo de nota 3, onde o queixo ele está mais para cá, tá vendo que a linha do calcanhar está mais ou menos na altura da linha do nariz? Aqui seria um exemplo de nota 2, onde já não consegue projetar o arco para frente, ou quando projeta, nem o nariz chega na linha do calcanhar. E aqui um exemplo de nota 1, quando você não consegue passar a cabeça, ou se passa a cabeça, passa no máximo até a altura dos olhos, mas sem grande inclinação do tronco para frente. E aqui ainda tem as pontuações, os pontos são acrescidos, né? Se no sentido dor na coluna, se no sentido dor no ombro, se conseguir manter olhando para o teto, tem gente que não consegue. Isso não apresentar uma crise de labirintite, né? Disparar labirintite também ganha ponto. O outro teste é o Plank, ou Dynamic Point Plank, que seria, a tradução seria o perdigueiro na prancha. A ideia é a pessoa ficar levantando braço e pernas alternadas durante 3 minutos. Vai ter um timerzinho, um metrônomo, que a cada 4 segundos apita para a pessoa trocar o braço e a perna. Então, de 4 a 4 segundos, ele troca o braço e a perna e vê se quem consegue segurar mais tempo. O teste acaba com no máximo 3 minutos. Então, ficou 3 minutos, ganha 6 pontos. 2 minutos e 30, 2 e 59, 5 pontos. E assim por diante até o mínimo que a pessoa pode ter. Ó, se ela ficou menos de 30 segundos, ela fica com 0 pontos. Aí não tem nem o básico, né? Ela é iniciante. Aqui o teste de apoio TRX, de remada em TRX. Nesse daqui o TRX tem que ficar apoiado na parede e os pés vão ficar, mesmo que esteja apoiado no suporte, os pés vão ficar no mesmo alinhamento do TRX. E ver se é o máximo de repetições que a pessoa consegue fazer. E aí tem a tabela de classificação, né? Alcançou 40 repetições, já ganha 6 pontos. 35 a 39, a gente vai ter as pontuações classificatórias. Mais o fato de apresentar ou não dor articular. O teste de apoio, são 7 testes, né? Esse é o sexto, que é o teste de apoio ao solo em 1 minuto, com os braços abertos. As mulheres também vão fazer sem o joelho no chão. E aí tem a tabela de classificação. Essa tabela de classificação também já existe, não é validada, não foi eu que criei também. O que eu coloquei foi só a pontuação aqui em cima, de acordo com a produtividade. Essa tabela varia por idade. Eu não coloquei teste abdominal porque a gente já colocou da prancha, é muito mais importante para a gente, porque saber quantas flexões abdominais a pessoa consegue. Até porque se a pessoa tem hernia de disco, ela consegue fazer prancha, mas ela não consegue fazer abdominal completo. Esse teste aqui é o teste de afundo, é um teste de resistência, força e resistência de membros inferiores, desculpa. A pessoa tem que fazer o afundo lá atrás, e aí ela atrás tem que colocar o calcanhar aqui na frente, a mesma perna. Ela fica jogando a mesma perna para trás e para frente em cima de um step. E vai tentar fazer a máxima quantidade de repetições possível. Aqui eu vou demonstrar aqui no vídeo, ó, como funciona. Só tirar o áudio aqui. Então, ó, joga. Eu estou fazendo bem lentamente, que é para explicar. Mas eu toco o calcanhar na frente, joga a perna atrás o máximo possível. O joelho tem que ficar apontando aqui em direção à ponta do pé. O joelho não pode ir para trás, né? Então tem que ensinar a técnica primeiro para a pessoa e ela vai ficar repetindo esse movimento. É, E aí a referência é de acordo com a quantidade de repetições. Conseguiu fazer 50 repetições com a mesma perna sem ter que parar para descansar, 6 pontos. É raro alguém conseguir.
De 40 a 30. Eu pus de 40 a 49. Eu escrevi errado aqui, mas depois eu corrijo. De 40 a 49. 30 a 39, 20 a 29, 10 a 19, 5 a 9 e menos de 5, 0 pontos. E aí, né, se os pontos adicionais se não sentir dor, se mantiver estabilidade, então tudo, na verdade, vai de 0 a 10. Só que 6 pontos é pelo desempenho e 4 pontos geralmente é pela postura, pela não presença de dor, pela qualidade do movimento. E aí, tudo isso vai ser jogado numa planilha, uma planilha que a gente vai personalizar para Punk. E aí, nessa planilha, à medida que eu vou jogando a pontuação, ela vai calcular um score médio para a pessoa. E aí eu vou fazer um laudo, vou construir um laudo dentro dessa planilha. E esse laudo eu tenho que colocar o que que a pessoa tem, o que que ela tem de debilidade no desempenho, o que que ela precisa melhorar, que é a fase do quê, como ela vai melhorar, que ela tem que colocar o que que são as características do treino que a gente vai enfatizar, a urgência, ou seja, o quando, né? A urgência, né? Em quanto tempo que eu espero que ela tenha, que resultado que eu espero que ela tenha em 2 meses, por exemplo, porque a ideia é repetir a avaliação a cada 2 meses, né? E quais são as prioridades de intervenção, porque às vezes tem capacidade de às vezes está ótima, mas está faltando força, é membro inferior, às vezes é membro superior, e aí eu vou explicar como que vai, quais as prioridades de desempenho, né? E como isso vai ser organizado no treino. Dá uma explicação rápida, e é lógico que eu vou treinar a equipe para saber construir esse laudo e se fazer esse laudo ficar chamativo e unir esse laudo com o que a gente encontrar na composição corporal. Você falou que tem a bioimpedância, vai usar a bioimpedância, então quais são os dados da bioimpedância? A gente tem que casar esses dados, né? Vou ter que ensinar a equipe a fazer isso. Então, se a pessoa conseguiu de 0 a 23 pontos, ela é considerada iniciante, de 24 a 47 pontos, ela é considerada intermediária, e de 48 a 60 pontos, ela é considerado avançado. Mas, nossa, às vezes tem um cara que ele é muito forte, mas tudo ele sai já é hipertrofiado, mas ele é ruim de flexibilidade, ele é ruim de coordenação motora e é ruim de aeróbia. E aí, por causa disso, ele não conseguiu ficar como cliente avançado, ele ficou como intermediário, ou às vezes ficou até como iniciante por ter mais pontos. Então, quer dizer, a gente explica para o cara o quanto que ele está em risco, até porque às vezes ele conseguiu com muito anabolizante ficar hipertrofiado, mas o corpo dele não vai aguentar muito tempo, logo ele vai encher de lesão. E a gente explica para ele, não quer dizer que você vai pegar leve na musculação. Quer dizer que a gente vai introduzir exercícios que você não faz para que você possa desenvolver de forma holística, possa desenvolver de forma completa. Não ficar desenvolvendo só a musculatura e depois ficar muito mais suscetível a uma lesão. E aí, justamente a partir dessa avaliação da Punk Assessment, é que a gente vai passar para Punk Black Training, que aí seria a metodologia de treino. Quando eu pensei em Black, já que Punk foi uma sigla para avaliação, o Black seria outra sigla para o treinamento. Seria o Balanced Load Adaptation for Complete Kinetics. A ideia é justamente pensar no treinamento de adaptação de carga equilibrada para a cinética completa. Quando fala balanced, eu estou pensando em equilíbrio, equilíbrio de carga e adaptação. A pessoa vai ter que fazer uma adaptação por completo, pensando não só em pegar peso, mas pensando no quanto ela está melhorando a qualidade do movimento, no quanto ela está melhorando a amplitude de movimento, no quanto ela está melhorando o desempenho com relação ao número de repetições. Por isso que é complete. Complete é no sentido de contemplando toda a cinética, todo o movimento, todos os movimentos corporais. E aí, eu pensei num slogan que seria Unlock Your Full Potential, né? Desbloqueie o seu potencial completo, ou seu completo potencial. E aí, ó, quando a gente poderia estabelecer uma ideia básica, né? Quando o cara está iniciante, ele trabalhar com 70, 80, 60, 70% da carga de um RM e geralmente, ou seja, fazer carga que ele consiga fazer entre 12 e 15 repetições máximas. E a gente vai dar mais ênfase em exercício multiarticular. Quando a pessoa está no nível intermediário, a maioria dos exercícios de musculação vai ser entre 70% e 85%, ou seja, carga se ele consiga fazer entre 8 e 12 repetições máximas, colocando bastante variações funcionais que vão exigir que ele já tenha um core preparado e dar ênfase na simetria bilateral, o quanto que ele está desenvolvendo os membros iguais, quanto aí a gente talvez precisaria de combinar junto com
com a bioimpedância algumas medidas de circunferência. Até para você provar para ele que antes existia uma simetria, que todo mundo tem uma simetria, e o quanto está melhorando essa simetria. E no nível avançado, eu treino usando os múltiplos sistemas de treinamento, que vai trabalhar com bastante sistema de treinamento, eu teria que treinar a equipe para saber colocar isso nos momentos chaves. Eu considero uma vantagem, que você falou para mim que treina, que é não ter ficha pronta. Eu considero isso uma vantagem, porque eu trabalhava assim na performance, mas eu sempre surpreendia o cliente com um sistema de treinamento. Hoje a gente vai fazer um drop set, hoje a gente vai fazer um hash pause, hoje a gente vai fazer um HCG, hoje a gente vai fazer um superset, hoje a gente vai fazer um meio GVT. Hoje a gente vai trabalhar aqui combinando dois sistemas de treinamento, onde você vai fazer primeiro uma pirâmide e depois no outro grupo você vai fazer um 6-20. E aí, assim, sabe, juntar esse sistema de treinamento de uma forma racional, né, de uma forma que você faça sentido para o cliente. Isso aqui vai encantar o nível 3 e vai fazer com que muita gente que está no nível 2 queira passar logo para o nível 3 e se esforce para chegar no nível 3. É, Então, essa metodologia é justamente baseada na ideia de pensar na otimização do desempenho, da saúde e da estética, né? Ou seja, nada vai ficar descontemplado. Só que é através do melhor desempenho que você vai melhorando a saúde e, consequentemente, vai melhorando a estética. Independente se a pessoa quer mais, se ela quer mais emagrecer, quer dizer que ela vai ter melhor qualidade para poder investir mais no treino de emagrecimento. Se ela quer mais hipertrofia, ela vai ter melhor qualidade de desempenho para investir mais no treino de hipertrofia. O que importa é que a saúde esteja alinhada com o desempenho. E, infelizmente, a gente não emagrece a gente não emagrece para ficar saudável. É porque a gente está começando a ficar saudável que a gente consegue emagrecer. E aí é lógico que eu vou treinar esses discursos com a equipe. E à medida que a pessoa vai mudando de nível na Punk Assessment, a gente vai mudando toda a perspectiva do Black Training. A aula basicamente seria uma aula de 1 hora, com 5 a 10 minutos de alongamento dinâmico e cardio leve. A gente já coloca o aluno para ficar condicionado e chegar e já fazer os seus exercícios de mobilidade no começo do treino, para não ter que ficar fazendo no meio do treino. A maioria das pessoas não gostam de ficar fazendo no meio do treino, sobretudo quem quer estética. A gente faz a parte principal da aula de 30, 40 minutos, e a gente cobre que os clientes se empenhem no treino, sem celular, sem ficar fazendo muita conversa paralela, porque ele tem que cumprir aquela lei. A gente explica o quanto que é importante não deixar perder a intensidade do treino, e quanto mais pausa se dá, menos se desenvolve na intensidade, né? Porque se não se perde a intensidade, o aeróbio já é como se o próprio treino com pouco descanso já melhora a condição cardiorrespiratória do indivíduo. Agora, um treino com muito descanso, a condição cardiorrespiratória não melhora, melhora a força, mas a parte respiratória não melhora. Aí tem que fazer mais aeróbio em outros horários. A ideia é complementar o treino com exercícios corretivos no final, né? Aquela pessoa, além de tudo, sempre no final do treino de perna, ela fica um pouquinho de dor lombar. Então, por exemplo, já vamos fazer alguns exercícios corretivos no final do treino, para que ela não vá embora no pós-treino, ela não sinta dor lombar. E aí as demandas são inclusive para quando for aquela ideia do exclusivo, eu não lembro se foi esse o nome que você usou, mas aí nessa perspectiva que vai ter que ficar essa ideia de personalizar mais o treino. E o desaquecimento final seria um alongamento final estático. No seu caso, você falou que em algum lugar vai ter o recovery lá, a pessoa vai lá para o recovery dela. E basicamente a implementação de cargas para quem for montar o treino vai ser essa aqui, ó. A gente vai pensar primeiro na qualidade técnica, esse é o ponto central. Tá com uma boa qualidade técnica, vou começar a cobrar a primeira amplitude do cara. O cara vai lá no supino, tá fazendo supino, tá com qualidade técnica, o braço tá muito alto, não, tem que abaixar. Tá sabendo usar o grande dorsal para proteger, para estabilizar o ombro. Beleza, tá com boa qualidade técnica, agora eu quero começar a cobrar amplitude. Tem que encostar a barra no peito. Consegue? Vamos tentar. Tem que encostar a barra no peito toda vez. Eu quero aumentar a carga. Primeiro você está encostando a barra no peito. Beleza. Quantas repetições você está conseguindo fazer? Só 10? Não, você está conseguindo fazer 12, tem que conseguir fazer 15. Passou de 15 já? Então agora a gente vai começar a aumentar a carga. Aumentou a carga, manteve a qualidade técnica, conseguiu gerar amplitude, conseguiu chegar naquelas 15 repetições? Vamos aumentar a carga de novo.
Sabe? Tem que ter um esquema evolutivo, a gente tem que ficar reforçando isso aqui com o cliente o tempo todo. Para ele saber que não vai aumentando carga ao esmo, não é um desafio, vou aumentar a carga hoje. Não, você tem que cumprir a ordem evolutiva. Essa é a metodologia Black Training, tudo vai ser baseado nisso. Eu acho que eu já estou conseguindo fazer bem mais. Então, beleza, então vamos reavaliar. E aí a ideia é reavaliar a cada 6 a 8 semanas. Talvez possa colocar períodos específicos na academia para fazer essa reavaliação coletiva, de 10 em 10 pessoas, agendando, vai durar meia hora a avaliação. Ou pode ser feita de forma individual, é só porque talvez não tenha profissional para isso, né? Profissional para fazer isso tudo. E outra coisa é também já aproveitar nesse período já reavaliar também a composição corporal. Essa foi a ideia da apresentação, e aí essa foi a minha ideia inicial. É lógico que faltam muitos componentes da, da metodologia de treino para serem incorporados, e que eu quis te apresentar uma ideia rápida do que eu pensei para a gente criar uma identidade da Punk Black Training.